Para repercutir o dia e as considerações do Fundo Monetário Internacional, que prevê uma economia mais fria no mundo, mas mais quente no Brasil, é hora da análise com ela, Lucinda Pinto. Lucinda, o fundo diz que o mundo vai sofrer e ainda não dá para dizer quanto. Mas para o Brasil, a avaliação é o contrário, né? A gente virou um petropaís, assim, porque o petróleo caro nos ajuda. Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Na verdade, é interessante que o FMI, em geral, ele não traz grandes surpresas. Se a gente olhar várias das análises que ele traz, inclusive revisões de projeções, elas já estão contempladas em muitos relatórios e muitas entrevistas que a gente tem ouvido. Mas, de toda forma, é bacana quando a gente vê esse monte de projeção consolidada, né? A gente consegue ver uma fotografia um pouco mais clara do que está acontecendo. E aí, uma coisa que me chama a atenção, e que a Mariana acabou de destacar, é o fato dele ter trazido o fundo 3 cenários. Isso não é usual. Sim. Então, ele tem lá o cenário base, o cenário de ruptura e o cenário severo. E isso é uma expressão clara de que a gente não sabe realmente o que vai acontecer, que tudo vai depender mesmo da decisão, né, da condição de acordo entre Estados Unidos e Irã. Mas, além disso, eu tenho, acho que alguns pontos que a gente poderia destacar aqui. E um deles tem a ver com os bancos centrais. O fundo traz uma espécie de conselho, de alerta para os bancos centrais do mundo, de que vale a pena esperar, né? Que há valor em esperar. Essa é a expressão que eles utilizam. E isso corrobora a postura que o Banco Central do Brasil está adotando de ser mais gradual aí no processo de corte de juros. É um conselho que pode valer eventualmente para quem está subindo os juros. Outros bancos centrais chegaram a esse momento de crise com suas taxas muito baixas e aí começa um processo de aumento de taxa. E o que o fundo diz é que é melhor esperar um pouco mais, porque está tudo muito incerto. Então, antes de se tomar decisões muito agressivas, melhor ver o que vai acontecer ali entre Trump e o Irã. O segundo ponto é que a guerra ela teve um efeito mais disruptivo do ponto de vista de choque de oferta do que teve a crise do petróleo da década de 70. Nossa. É muito interessante, só que, por outro lado, o próprio fundo observa que os mercados não estão reagindo dessa maneira, tem uma certa resiliência. Acabamos de ver o nosso breaking news aqui, né? Recordes atrás de recordes, as bolsas americanas estão sobrevivendo, a gente não está vendo um processo generalizado de desalavancagem, aquele processo que poderia trazer um risco mais sistêmico. Mas o fundo alerta que, se a situação se prolongar, então se a gente chegar a um cenário mais perto do que ele diz que seria o severo, aí então a gente poderia ver uma outra situação. E para concluir, aí respondendo mais diretamente aqui a tua pergunta, ele melhora a projeção de crescimento para o Brasil em 2026, mas ele piora de 2027. Então, esse efeito positivo que a gente está sentindo porque somos exportadores de petróleo e porque, de alguma forma, a nossa situação fiscal pode melhorar com essa guerra, na medida em que a gente amplia a exportação de petróleo, temos exportações mais valiosas, isso vai se esgotar em 2027. E aí é que são elas, né, Naka? Sim, porque aí a gente vai ter uma situação na economia real pior e uma situação fiscal completamente, assim, X, né? Ninguém sabe, porque depende da eleição, depende de quem vencer as eleições e do que será feito deste grande pepino que está na economia brasileira, que é o encaminhamento das contas públicas no ano que vem. Esse cenário do FMI é muito interessante observar neste momento, porque todas as consequências dessa guerra são negativas do ponto de vista da autoridade, tipo, do governante. Porque é mais inflação, potencialmente mais juro, menos PIB. Isso tudo pensando no mundo. Mas quando a gente olha para os Estados Unidos da América, parece ainda pior. Será que esse quadro, que está ficando cada vez mais claro para os economistas, será suficiente para fazer Trump acelerar a tentativa de acabar com essa guerra? Porque a guerra está aparecendo para ele, o gosto salgado ruim da guerra está aparecendo na inflação, que lá nos Estados Unidos está começando a pegar, né? É essa hipótese que explica um certo bom humor, digamos assim, dos mercados. A gente, como falamos agora,
tem muita volatilidade, mas a gente não pode dizer que o mercado está resistindo a toda essa instabilidade. E existe realmente essa aposta de que o Trump não aguenta, ele está piscando. Então, por causa da questão claro, doméstica. Da questão doméstica, do impacto. E ele está de olho ali nas eleições de novembro. E realmente está muito claro que o impacto sobre os eleitores vai ser negativo. Então, é por isso que os mercados acreditam que essa solução ela vem mais rapidamente do que se previa inicialmente, porque realmente parece que o fôlego do governo americano para levar essa situação adiante é muito mais curto do que se imaginava inicialmente. E aí, quando o Brasil, diante desse cenário, anuncia medidas como as anunciadas na semana passada, hoje o governo trouxe mais novidades aí sobre tudo isso. A grande questão aqui que fica para a gente é se a guerra tomara terminar rápido, é o desarme dessas medidas, né? Exato. E aqui tem mais uma medida que vem, a discussão a respeito dela começa a crescer nos bastidores, Naka, que é também um apoio do governo para tarifas de energia elétrica. Então, começa a crescer essa conversa de que talvez o governo tenha algum tipo de medida para financiar as distribuidoras. A gente já tem a informação de que um reajuste de tarifa elétrica vai ser muito superior à inflação. A estimativa é que seja o dobro. Então, a inflação vai ficar em 4%, esses reajustes, em média, seria de 8%. E aí vem de novo essa conversa de talvez o governo tentar segurar um pouco esse reajuste para não impactar a inflação de forma tão direta, obviamente de olho na eleição. E a gente já viveu, pelo menos, outras 3 situações em que esse adiamento do reajuste é muito negativo, porque lá na frente o aumento vai ser muito mais forte. Você tem os juros, você tem um desarranjo aí desse setor. Então, além de todas essas outras questões que a gente já tem falado aqui, os subsídios para o combustível, agora tem essa conversa toda do pacote para os endividados, ainda tem esse elemento adicional na cesta de medidas que podem pesar sobre a economia no ano que vem. Ai, Lucinda, olha, as eleições vêm, os candidatos mudam, mas as soluções dos governos são sempre as mesmas, né? E assim, esse tipo de iniciativa, meu Deus, só gera problemas para os anos seguintes, assim, realmente... Exatamente, e esse repertório parece que único, né, realmente é preocupante. E é muito curioso, a gente tem falado sobre isso, coisas que até este governo já criticou, ou já experimentou na pele o efeito negativo, até do ponto de vista eleitoral. Sim, o negócio dos combustíveis. Exato. O governo Bolsonaro agiu de uma maneira muito mais expressiva, radical do que este, e a conta caiu no colo de Fernando Haddad. Exato. E, no entanto, parece que essas soluções muito básicas, muito de curto prazo, elas acabam sendo, de novo, consideradas, sendo colocadas sobre a mesa. A única que é uma resposta de longo prazo é ela, Lucinda Pinto. Lucinda, obrigado pela conversa. Obrigada, Naka. Beijo, até amanhã. Beijo.